fez por ti, pois tanto ao mundo amou, e ao perdido pecador, que dos céus nos deu seu Filho, a Jesus o Salvador. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. As novas do Evangelho, verdadeira vida e paz, anunciam Jesus Cristo e o perdão de Deus nos traz. As novas se vos dão de que existe um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa ao pecador. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. As novas do Evangelho dão-nos hoje a conhecer que perdão há para todos, para quem a Cristo crê. Salvai-vos em Jesus, vinde agora sem tardar. Há perigo grande e grave para quem se descuidar. Vamos ouvir a igreja. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos e aqueles que porventura não visitam. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, à casa do Senhor. Nós iremos fazer uma leitura responsiva que está em Romanos 7, do 7 ao 25, e o capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Romanos 7, do 7 ao 25, e o capítulo 8, do 1 ao 4. Eu convido a irmã Yasmin Marcelli, ela vai estar fazendo essa leitura, e logo após ela vai estar trazendo uma mensagem introdutória para nós. A paz do Senhor, irmãos. Romanos 7, 7. Todos encontraram, amém? Peço à igreja que se coloque de pé, por favor. A lei e o pecado. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas, sobrevindo o preceito,
reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer nem bem está em mim, não farei o que eu quero. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne pecado. Todos, A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. amém. E eu pedi a ajuda da tia Sara, né, para estar entendendo esse texto, porque ele realmente é muito complicado. Mas são perguntas que a gente faz. Por quê? Por que fazemos o errado, mesmo sabendo qual é o certo? Por que não fazemos o bem que preferimos, mas sim o mal que não queremos? A resposta é que nossa carne está em constante guerra com o Espírito, como diz em Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se está em constante guerra, o que eu faço? O que fazer? Quem irá me ajudar? Quem me livrará do corpo desta morte? É o que Paulo, ele pergunta no versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E a resposta também é clara. No versículo 25 ele responde, mas eu quero ler os versículos 2 e 3 do capítulo 8, onde diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Esses versículos, quando eu li,
achei muito lindo. Eu fiquei horas meditando nesses versículos. E eles nos dizem que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. E no versículo 5 do mesmo capítulo, ele diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Devemos nos inclinar para o Espírito, nos inclinar a fazer a vontade do Senhor. Assim como Jesus disse em João 4,34, que a sua comida consistia em fazer a vontade do Pai. Ou seja, ele se fortalecia fazendo a vontade do Pai. E precisamos ser semelhantes a Ele também nisso, nos fortalecer fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai, buscando o seu querer, buscando estar no centro da sua vontade, buscando a face do Senhor. E precisamos decidir o que alimentar, se é a carne, se é o Espírito. Qual caminho você vai escolher? Busquemos, pois, ao Senhor, para que o Espírito reine sobre a carne. Amém. Então, pessoal, desse jeito que está a minha vida. Eu estou tão desanimada, ansiosa, meio depressiva, não sei mais o que fazer. Se fossem vocês no meu lugar, o que fariam? Ai, amiga, eu acho que você está muito careta. Você precisa sair, precisa se divertir. Se você quiser, eu lhe apresento uma balada. Balada? Mas eu odeio balada. Olha, se você quiser andar com a gente, você precisa ser como a gente, fazer o que a gente faz. Mas eu já tentei isso várias vezes e foi mais infeliz. Amiga, uma palavra de Deus para a sua vida. Deus, tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e de felicidade para sempre. Guria, você tem que lucrar, tirar proveito das coisas, não importa a situação. Lucrar em qualquer situação. Ah, mas eu prezo pela minha palavra. Não posso fazer isso. Palavra? Hoje em dia ninguém liga mais para isso. É só você contar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, que ninguém vai perceber. Mas isso é injusto, mentira. Não posso. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, e eles serão fartos. Ah, para, né? Isso é frescura. Esse negócio de tristeza é coisa de gente desocupada. Olha só, Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você ficar desse jeito, ninguém vai te querer, ninguém vai te amar, ninguém vai querer ficar perto de você. E sobre sua vida profissional, esqueça mesmo, porque ninguém vai querer alguém como você do lado. Essa coisa de Jesus aí é ultrapassado. Esquece isso. Isso não vai te ajudar em nada. Guria, você precisa nos ouvir. Ai, o que faço da minha vida? Não sei mais o que fazer. Jesus não lança fora aquele que vem até ele. São tantas as vozes dizendo o que você deve fazer, como você deve fazer, com quem você deve ir, até mesmo te condenando, te julgando. E tem a voz do Criador, sempre ali, abrindo um caminho para te levar até Ele. Jesus está à porta do teu coração e Ele bate. Se você abrir, Ele vai entrar, mas a escolha é sua. Qual voz você vai ouvir? Quer saber de uma coisa? Eu escolho Deus e ouvi o que Ele tem a dizer ao meu respeito. E você? Qual voz você tem ouvido?
que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Amém. A oportunidade agora está com o Ministério de Louvor. Glória a Deus, né? Que Deus continue dando
criatividade para esse ministério, né? Ministério de evangelismo criativo, que o Senhor possa estar usando vocês cada vez mais para alcançar outras vidas e também para influenciar aquelas que já estão aqui também, talvez até precisando entrar em algum ministério, né? Então que o Senhor, que é o que chama, é o que comissiona, que Ele possa também estar separando mais pessoas para esse ministério. Amém? Amém. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quero convidar a igreja para se colocar de pé nesse momento. Eu acho que todos nós em algum momento paramos e contemplamos as maravilhas do Senhor, mas quando nós contemplamos da forma correta, olhando para o Deus Criador, o Deus, o Autor da nossa vida, isso faz diferença na nossa vida, né? Quantas vezes na madrugada olho e vejo aquele céu tão bonito e não tem como conter as lágrimas, né? Deus criou todas as coisas e para Ele são todas as coisas. Então os céus proclamam a glória de Deus. Nós iremos cantar esse louvor. Tem letra, Luquinha, aí? Luquinha vai colocar uma letra. Eu acho que não sei se algumas pessoas conhecem, mas outras conhecem. Nós estaremos louvando ao Senhor. Os céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e juntos cantam mais uma canção a Deus. Proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força, os montes cantam mais uma canção a Deus. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. As nuvens são a tua casa e a terra é o descanso dos teus pés. Tua voz tem o som de muitas águas, teu rosto brilha muito mais que a luz do sol. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Tudo que tem fôlego, tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, vida cante ao Rei. Eu quero ouvir lá do início. Os céus proclamam a tua glória. Os céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem
que tem fôlego, tudo que tem fôlego, louve. Tudo que respira, tudo que tem vida, cante ao Rei. amém. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Graças a Deus. Deus é o Criador, a Ele pertence todo o louvor. Mas nós temos um inimigo contra o qual nós lutamos, que ele tenta deturpar, que ele tenta desfazer as obras do Criador. E um dos seus ataques é contra a nossa alma, é contra o nosso consciente, é muitas vezes usando da nossa consciência que o Espírito Santo já nos deu do que é pecado. Nós iremos cantar agora: nenhuma condenação há para os que já estão em Cristo Jesus. Ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já
saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Enquanto o Ian continua dedilhando essa música, eu queria que ministrar no seu coração aquilo que Deus colocou no meu coração. Continua dedilhando, Ian. Eu sei que você tem lutas, eu sei que cada um de nós tem lutas. Aqui nessa igreja ou em qualquer outra igreja, não tem pessoas certinhas, não. Tem pessoas que vieram, sim, para acertar. Tem pessoas que vieram para melhorar. E as lutas, Deus sabe o seu coração, meu irmão, minha irmã, você que nos visita essa noite. E quantas vezes você caiu? E quantas vezes você se envergonhou, que não teve nem coragem de levantar a voz e pedir a Deus: Senhor, me perdoa uma vez mais. Isso é o que o diabo quer, isso é o que o inimigo das nossas almas quer. Meu irmão, não tenha vergonha de chegar aqui na frente uma vez mais e dizer: eu me arrependo. Não tenha vergonha, mesmo se as pessoas disserem: lá vem ele de novo, lá vem ele de novo, de novo. Aquele irmão que toda vez vem pedir perdão. Mas essa é a nossa vida, meu irmão. Talvez você que teve coragem de vir muitas vezes aqui, muitos de nós teve coragem só de chegar lá no quarto e pedir perdão a Deus, porque essa é a luta do cristão. O que Deus vê é o coração. A Bíblia diz que um coração contrito Deus não desprezará, e Deus não despreza. O objetivo dessa igreja é fortalecer cada vida, é trazer cada vida para Jesus, é libertar aquelas pessoas que vivem aprisionadas pelo pecado, sim, pela cobiça dos seus próprios corações, mas pessoas que reconheceram que há uma luta entre o Espírito e a carne, e que só podem vencer essa luta se for aqui aos pés de Cristo Jesus. Mas muitas vezes nessa caminhada aparecem sim pessoas que jogam na cara, aparecem sim pessoas que dizem assim: você de novo. Tem pessoas que vão te lembrar o teu pecado lá de trás. Sabe aquele pecado que Deus já lançou no mar do esquecimento, aquele que Deus nem lembra mais? Vai sim aparecer pessoas, por alguma razão que eu não compreendo. Mas, meu irmão, tome posse disso. Mais uma vez, se for preciso se ajoelhar, se ajoelhe. Mais uma vez, se for preciso erguer a sua voz, erga a sua voz. Se for preciso chorar em público, chore em público. Deus vê o coração. Se for preciso chorar lá no seu quarto, também chore. Que o Senhor te abençoe. Que não seja a acusação do inimigo que venha te tirar dos pés de Jesus Cristo. Não, de forma nenhuma. Lembranças do passado vêm e
acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente ler a palavra e encontrar bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Vai, Brunão, querido Senhor. Querido Senhor, amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor nessa certeza que o Senhor nos ouve, o Senhor habita no meio dos louvores. Quantas coisas já aconteceram lá quando você estava sozinho? Aconteceu comigo, eu sei que acontece com você. Quantas coisas aconteceu quando você ergueu a sua voz, quando ninguém estava olhando, você não estava num palco, não era para aparecer, era um reconhecimento da glória de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. O Senhor está contigo, meu irmão. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Não negocie os seus valores. Meu Senhor. Confie no Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu quero ouvir a igreja dizendo todas as coisas. Todas as Banda mais uma vez forte. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor Deus, porque sem ela nós estaríamos perdidos. Quantas vezes, Senhor, dúvidas pairaram no meu coração e a tua palavra tirou todas elas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque nós sabemos que todas as coisas cooperam, Senhor Deus, para o bem daqueles que te amam. E nós te amamos, Pai. Queremos declarar aqui em alta voz que nós te amamos, que tu és o nosso Senhor. Tu és o Senhor dessa igreja. Abençoa o teu povo nessa noite, Senhor Deus. Fala aos nossos corações. Que a tua palavra que será pregada, Senhor Deus, fale a cada coração. Que o Senhor renove as forças de quem chegou aqui cansado, Senhor Deus. Que o teu Santo Espírito fale ao coração daqueles que chegaram aqui com dúvidas, Senhor Deus. De que até mesmo com dúvidas de que o Senhor existe ou não. Ó Deus, tenha misericórdia desses e fala a cada coração em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, igreja. Pode sentar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós mais uma vez agradecemos aos visitantes que se fazem presente hoje aqui, que se sintam bem no nosso meio e que abram o seu coração e a sua mente para ouvir a palavra de Deus. Nós convidamos a nossa irmã, a missionária Andréa, que estará trazendo uma mensagem nessa noite. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar pela mensagem. Vou pedir a Lucília aqui para orar pela vida de Andréia. A graça e a paz, meus irmãos. Deus, louvamos o teu nome por esta noite, porque o Senhor derramou sobre nós graça e nos deu a licença de estarmos reunidos aqui para exaltar o teu nome e para ouvir da tua palavra, Santo Deus. Graças a ti, meu Pai, porque temos escutado do teu amor, da tua misericórdia, meu Pai. Te agradecemos por este culto, meu Deus, um culto dado a ti, o nosso culto racional. Pedimos ao Senhor que receba o nosso culto, a nossa adoração, Deus. Pedimos uma bênção especial sobre a tua serva, Andréia. Que o Senhor a oriente, a conduza nesta mensagem, meu Pai. Que ela seja boca tua, Santo Deus. Ó Deus amado, utiliza a tua serva como veículo de graça e de virtude, Santo Deus. E nos ajuda, Santo Deus, a receber a tua palavra, meu Pai. Abre as nossas mentes e os nossos corações para ouvir a tua palavra e entendê-la. Que hoje seja noite de salvação, meu Pai. Que hoje seja noite, meu Deus, de arrependimento. Porque, meu Deus, o fato de sermos crentes, meu Pai, de sermos protestantes, não quer dizer, meu Pai, que tudo está resolvido. Não é assim. Nós precisamos viver em novidade de vida.
Ó Deus amado, louvado seja o teu nome. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, irmãos. Nós trazemos também um abraço. Nós trazemos um abraço também da congregação de Bazoá e estamos felizes, né, porque estamos aqui com os irmãos e gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, e nós estaremos lendo os versículos 17 até o versículo 30. Filipenses 2, do capítulo 16 até o versículo 30. Mesmo sentado, nós iremos fazer uma leitura responsiva e que nos diz o seguinte: perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Que eu me sinta animado, também tenha conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. E conheceis o seu caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estáis angustiado porque ouviste que adoeceu. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vindo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência em socorro para comigo. Amém. Eu estava pensando um pouco. Eu estava pensando um pouco de que muitas vezes nós pensamos que somos nós que vamos ao encontro de Jesus.
E analisando algumas situações, em alguns contextos bíblicos, eu me deparei com a seguinte certeza, de que é o Senhor que vai ao nosso encontro. Quando nós olhamos para Pedro, André, quando eles estavam ali lançando as redes ao mar, Jesus foi ao seu encontro. Quando Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, estavam ali depois da ressurreição de Jesus, foi Jesus que foi ao seu encontro. E também não foi diferente com Saulo. Saulo era um judeu, nascido de Tarso da Cilícia. Ele foi instruído por Gamaliel, conforme as leis dos seus antepassados, e ele considerava zeloso para com Deus. Então, diante daquilo que ele havia aprendido, ele entendia que os cristãos estavam indo de encontro à palavra de Deus. E o seu zelo para com a palavra de Deus era tão grande que ele perseguia esses cristãos, e o seu objetivo principal era levar aqueles cristãos presos para Jerusalém, para que ali eles pudessem ser sentenciados à morte. Mas Saulo, ele não sabia que ele havia sido escolhido pelo Senhor para andar justamente na contramão daquilo que ele achava correto. Quantas vezes nós achamos, em determinadas situações, que aquilo que nós acreditamos é de fato correto? E às vezes, com o passar do tempo, com informações que nós adquirimos, a gente vai ver que era totalmente equivocado o nosso ponto de vista. E foi exatamente isso que aconteceu com Saulo. Quando nós olhamos lá para Atos 9, a gente vai ver a história desse homem, quando no caminho de Damasco, um forte resplendor vindo do céu o cercou, e caindo por terra uma voz que ele falou: Saulo, por que me persegue? E nesse momento, ele, de fato, ele começa a compreender as verdades a respeito do Evangelho. Ele começa a entender de que ele estava sendo perseguindo ao próprio Jesus, que ele tanto amava. E ele agora passa de perseguidor da Igreja de Cristo a ser perseguido. Porque a verdade da palavra de Deus, como a própria palavra de Deus nos diz, ela nos liberta. E Saulo foi liberto pelo conhecimento da palavra de Deus, de que o Senhor era o Senhor da sua vida. E pelo esse Senhor, Saulo desejava doar toda a sua vida. E aí agora ele começa a pregar nas sinagogas. Interessante que o principal propósito de Saulo antes era perseguir os cristãos e resolver aquela situação com a questão dos cristãos. Mas o propósito de Saulo agora, quando ele conhece a verdade da palavra de Deus, ele deseja, seu principal objetivo é levar o Evangelho de Deus a lugares que ainda não tinham sido alcançados pela palavra do Senhor. Paulo deseja que a Igreja do Senhor, ela cumpra o propósito a qual Deus a confiou. Paulo deseja que a Igreja do Senhor entenda que ela tem um serviço aqui na terra, que ela não está aqui simplesmente para viver um momento na sua vida, mas que ela está a serviço. Paulo entende que a Igreja do Senhor precisa ver esse serviço com grande relevância diante de Deus. E que os crentes tivessem consciência desse serviço, que é um sacrifício, mas que é agradável ao Senhor. Paulo era um sacerdote de Deus,
a serviço da obra missionária, e ele desejava que os crentes se unissem juntamente com ele. No texto que nós lemos, no versículo 16, ele disse: perseverando na palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Paulo também encoraja a igreja de Filipos a permanecerem naquilo que eles haviam aprendido na palavra do Senhor. É nítido a gente perceber o amor de Paulo para com a igreja do Senhor, para com os irmãos. E vale ressaltar que nesse momento aqui, que Paulo está escrevendo esse texto que nós lemos, Paulo se encontrava preso em Roma, e ainda assim, mesmo estando preso em Roma, Paulo continuava dando sequência à obra a qual Deus tinha confiado em suas mãos. Ele tinha esperança, como a gente vimos no texto, de poder rever aqueles irmãos. Mas ele também tinha uma certeza, que ele poderia ser sentenciado à morte. No entanto, Paulo estava preparado tanto para a morte como para a vida. E no versículo 17, ele diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecida por libação, sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. E esse serviço de libação era um rito feito pela religião judaica. E aqui Paulo está expressando a sua disposição de dar a sua própria vida em favor do Evangelho de Cristo. Ele afirma novamente lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. Paulo demonstrava a alegria imensa, mesmo estando naquela situação que poderia muito bem tirar até a sua própria vida. As suas palavras que a gente vê aqui não era de forma nenhuma de revolta, nem de lamento, porque ele estava passando aquela situação. Mas, mesmo ele passando por tantas situações, por privações, por perseguições, por perigos, por injustiça, mesmo diante de tudo isso, não roubou de Paulo a alegria de servir ao Senhor. Não tirou de Paulo a certeza de continuar perseverando naquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos para fazer. E aí, quando a gente vai lá para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, até o versículo 28, se os irmãos quiserem abrir, fiquem à vontade. 2 Coríntios, capítulo 11, os versículos 24 a 28, e a gente vai lá ver uma série de situações a qual Paulo viveu, que talvez muitos de nós não gostaríamos de passar por essas situações. E aí ele vai lá dizendo: olha, 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de acoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes numa noite e dia passei por voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios muitas vezes, em perigos de salteadores muitas vezes, em perigos de patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos nas cidades, em perigos nos desertos, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, e vigílias muitas vezes, em fome, sede e jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas externas, há que pesa sobre mim diariamente a preocupação com as igrejas de Deus. E quando nós olhamos para o contexto atual que nós vivemos, nós vemos um estilo de vida totalmente diferente ao estilo de vida que Paulo vivia.
A gente vê hoje muitas pregações onde elas mostram um estilo de vida que o servo do Senhor, aquele que está no centro da vontade de Deus, ele não terá uma vida com tantas dificuldades, né? A gente vê, até mesmo nas músicas, há uma expressão muito forte na questão de vitórias, de bênção, de tantas outras situações. Mas Paulo aqui ele vem nos mostrar um estilo de vida totalmente diferente daquela que muitas vezes nós temos ouvido a respeito. Lá em Filipenses 3, os versículos 13 e 14, nos diz o seguinte. Filipenses 3, os versículos 13 e 14 nos diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço-me, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí a gente vê que não foram as algemas que impediram Paulo desfrutar dessa vida vitoriosa. E isso só foi possível porque justamente Cristo era o seu grande motivo. A sua maior razão era Cristo na sua vida. Buscando em Cristo, muitas vezes, a fortaleza, ele sabia viver, como ele mesmo disse, viver em abundância, viver em escassez, viver em tribulação. E ele mesmo falou que podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Paulo sabia que era do Senhor que vinha a sua força. E não foram as tribulações que desencorajaram Paulo. Pelo contrário, foi as tribulações que fizeram com que ele tivesse, de fato, certeza do chamado de Deus. E lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, ele diz algo bem interessante. Atentando não para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que não se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. O objetivo de Paulo alcançar não eram as coroas, não eram as coisas que esse mundo, em relação a esse mundo, as coisas corruptíveis, mas o que Paulo mais almejava era uma coroa insaciável, que era a coroa da glória. E aí ele disse: agora a coroa da justiça que está me guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. E a gente vê que Paulo passou por várias situações, né? Ele se encontrava em Roma, sendo acusado pelos judeus. Ele estava aguardando uma sentença que poderia levá-lo à morte. No entanto, essa situação, como eu já falei, não roubou de Paulo a alegria. Não tirou de Paulo a confiança no seu Senhor. Porque Paulo entendia que a vontade do Senhor era boa, perfeita e agradável. E no versículo 17, Paulo afirma que independente das situações, era motivo de alegrar-se no Senhor. Lá em Gálatas 2, versículo 20, Paulo disse: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo entendia que o sofrimento de Cristo passa a ser o nosso sofrimento, que a vida de Cristo passa a ser a nossa vida. E nessa caminhada de ministério a qual Paulo viveu, onde ele teve o prazer de muitas vezes pregar o evangelho de Deus e vendo vidas sendo alcançadas pelo poder desse evangelho, Paulo também teve o prazer de ver essas pessoas que foram alcançadas pelo evangelho sendo agora instrumento de Deus para alcançar outras vidas. Exemplo disso foi Timóteo,
foi Epafrodito, aonde ele mesmo destaca no texto que nós lemos. E aí, ele estava aqui em Roma preso. Havia uma necessidade, onde ele mesmo destacou que sempre havia essa preocupação com as igrejas de Deus. E há uma necessidade em Filipenses, e ele simplesmente envia Timóteo àquela igreja. Timóteo, como nós sabemos, ele era filho de um pai grego, de uma mãe e de uma avó que conhecia o Evangelho. E desde a sua infância, ele teve a oportunidade de aprender muita coisa a respeito de Deus. No entanto, somente na primeira viagem missionária de Paulo é que ele faz a decisão ao Senhor. E a partir daí, a gente vê que Timóteo cresce espiritualmente, né? Ele começa a dar bom testemunho na sua cidade. E o próprio Paulo o destaca como uma pessoa de caráter aprovado, uma pessoa que não cuidava somente, que tinha como objetivo, primeiramente, cuidar dos interesses de Cristo, uma pessoa que temia ao Senhor. E a gente vê na vida de Timóteo que o centro, primeiramente, não era cuidar de si mesmo, mas cuidar das coisas da igreja de Cristo. Nós temos dois estilos de vida. O primeiro estilo, que é onde nós permitimos que nós sejamos dirigidos pelo nosso próprio eu, e um estilo de vida a qual nós permitimos que Cristo dirija as nossas próprias vidas. Timóteo, a gente vê que ele permitiu que a sua vida fosse dirigida pelo Senhor. E não é fácil permitir que as nossas vidas sejam dirigidas pelo Senhor. É muito mais fácil quando nós colocamos as nossas vontades em primeiro lugar. É muito mais fácil a gente não querer abrir mão dos nossos prazeres, dos nossos sonhos, dos nossos planos, do nosso sucesso. É muito mais fácil. Só que quando nós fazemos isso, nós perdemos a oportunidade de viver, colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. E pensar em colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, isso parece sempre muito doloroso. E muitas vezes é doloroso. Negar o conforto em pró de algo tão incerto, algo sem título, algo sem segurança. O preço parece ser bem grande. O dever de um chamado específico para alguém, viver acima da realidade do nosso dia a dia. E eu lembro que, quando eu estava próximo de ir para o seminário, uma pessoa, a gente estava conversando, e ela falou assim para mim: Andréia, você tem certeza que você vai para o seminário? E a gente conversando, e ela falou assim: olha, eu acho que o seminário é para fulano. Eu acho que o seminário não é para você. Porque você tem a oportunidade de fazer uma faculdade, você tem a oportunidade de fazer outras coisas. Na visão daquela pessoa, é que uma pessoa, para ir para o seminário, é que ela não tivesse nenhuma perspectiva de crescimento no meio da sociedade. Aí ela ia para o seminário, aí ela ia servir ao Senhor. E quando eu estava fazendo essa mensagem, eu estava lendo um artigo da Vida Cristã a respeito de um conde, não sei se essa é a forma correta de pronunciar o nome dele, que diz assim, Zinzendorf. Com certeza não é a forma de pronunciar. E lá falava de que esse conde, em um determinado momento da sua vida, ele vai para uma galeria de arte e se depara com um quadro onde ele vê Cristo padecendo. E nesse mesmo quadro
tinha uma frase que dizia: "Fez tudo isso por ti, o que fazes tu por mim?" E a partir daquele momento, aquele conde, ele não conseguiu viver mais para si mesmo. Aquele conde foi constrangido pela palavra do Senhor para viver a vontade de Deus na sua vida. E aí aquele conde, ele abre mão de tudo para servir ao Senhor. E quando uma pessoa ela faz isso, ela experimenta de coisas maravilhosas. A primeira certeza é de que Deus está conosco. Eu lembro de um momento que a União Auxiliadora, quando eu estava nesses períodos de férias, ela colocou um bilhetinho para mim, e no bilhetinho tinha assim: "Não temas, porque eu sou contigo". E muitas vezes, quando eu me deparo com alguma situação, e esse bilhetinho fica dentro da minha Bíblia, e quando eu me deparo com alguma situação, pensa que não, eu passo por esse bilhete, e eu lembro: "Não temas, porque eu estou contigo, eu estou com você". E é uma das coisas que Deus nos promete, que está conosco. Outra coisa que Ele nos promete também é que o poder de Deus é nos dado ao cumprirmos o ID. Outra coisa que Ele nos promete é também que, se nós perdermos alguma coisa por amor ao Senhor, Ele nos dará 100 vezes mais. Talvez você possa pensar: só que isso não é para mim, porque eu não fui chamado para um chamado específico para viver integralmente, em relação a viver somente para o Evangelho. Mas a palavra do Senhor nos diz que o ID do Senhor são para todos nós. O ID do Senhor, nós podemos cumprir o ID do Senhor na nossa casa, na nossa igreja, na faculdade, no nosso local de trabalho, aonde nós estejamos inseridos. Esses dias eu estava conversando com Simeia, e Simeia comentando de uma situação em relação à questão dos adolescentes, que a gente vive isso durante vários tempos, pensa que não, a gente tem uma turminha boa, daqui a pouco essa turminha sai, vai para fora estudar, a gente fica feliz porque é necessário, mas a gente fica triste porque, infelizmente, a nossa cidade não pode oferecer mais aqui em questão de estudo. Então, por conta disso, eles vão para outras cidades. E aí ela comentando que esse ano um monte de adolescente vai para outra cidade para poder estudar. E depois eu fiquei pensando, de fato, né, eles vão seguir uma faculdade, fazer uma profissão, talvez algo que eles têm sonhado em relação a isso. E depois eu fiquei pensando, mas será que a escolha da profissão ela vai ser baseada somente no meu sonho? Somente na questão financeira, o retorno que eu vou ter financeiramente daqui a um certo tempo? Será que é só isso? Eu, como servo do Senhor, quando eu vou escolher uma determinada profissão, eu preciso entender que, Senhor, que essa profissão vai ser útil para o reino do Senhor. Essa profissão, ela precisa também levar o teu nome para que as pessoas conheçam a respeito de ti. Tudo o que a gente vai fazer, seja uma coisa mais simples a uma coisa mais complexa, como é a escolha de uma determinada profissão, nós precisamos sempre lembrar de que tudo nós precisamos glorificar o nome do Senhor. E foi justamente quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos Áquila e Priscila, eles eram fazendores de tenda, e eles usavam aquela profissão também para a questão do seu sustento, mas também como importante para se levar o Evangelho do Senhor. Quantos mercadores, quantos negociantes, através dessa profissão que Áquila e que Priscila exercia,
não conhecer o Evangelho do Senhor. As nossas casas também precisam proclamar o nome do Senhor. Sejam para aqueles que moram ali junto conosco e sejam para aqueles também que chegam às nossas casas. Quando nós olhamos para Romanos, capítulo 16, os versículos 1 e o versículo 2, nós nos deparamos com uma mulher chamada Febe. E essa mulher, em um determinado momento na sua vida, ela começa a abrigar alguns irmãos que estavam vivendo em perseguição em Roma por conta do Evangelho do Senhor. E ela abriga aqueles irmãos em sua casa. E as nossas casas, elas também precisam ser um local onde nós precisamos levar o nome do Senhor. Epafrodito, esse irmão aqui que Paulo destacou no texto que nós lemos, onde Paulo chamou ele de irmão cooperador, companheiro de lutas, uma pessoa que estava pronta para servir na igreja local, uma pessoa que muitas vezes levou alguns donativos dos irmãos de Filipenses para Paulo. Era um irmão que era muito, muito útil ali naquela igreja local. E nós podemos servir ao Senhor dentro da nossa igreja local. Então, o ID do Senhor, de fato, ele pode ser exercido de diversas maneiras. Assim como Paulo, Timóteo, Epafrodito, Febe e tantos outros, colocou as suas necessidades, colocou as necessidades dos outros acima das suas. Eles foram ricamente abençoados pelo Senhor. Assim seremos nós, quando nós entendemos a nossa missão, a qual o Senhor nos confiou. Deus tem um propósito de vida para cada um de nós. Alguns o Senhor nos chama para a linha de frente, outros para a retaguarda, alguns se destacam mais aos olhos humanos, né? Mas ambos são importantes e necessários no propósito divino. O trabalho depende um do outro. E a semana passada o Senhor me fez ter uma experiência bem interessante. Eu tinha vivido uma semana bem puxada, uma semana bem corrida. E aí eu fui para o meu final de semana, lá em Bazoá. Eu só fui no domingo, na verdade. E eu não estava assim tão bem. E eu mandei uma mensagem para a irmã Bazu e pedi ela, disse, Bazu, ora por mim, tal. E ir para Bazoá é sempre uma luta. As batalhas espirituais não são fáceis. E naquele dia, ali no domingo à noite, o Senhor me fez viver algo assim tão diferente, sabe? Foi um culto tão leve, um negócio assim tão diferente que eu fiquei estranhando o que eu estava vivendo naquele dia, diferente dos outros dias. E a pregação que eu tinha planejado, muita coisa, ela não saiu da forma que eu tinha planejado. E eu saí maravilhada daquele culto, vendo a forma, assim, que Deus tinha conduzido todas as coisas naquele culto, a qual eu tinha sentido a presença de Deus e tal. E na segunda-feira eu retornei para aqui, e aí Bazu mandou uma mensagem para mim. Disse, olha, André, eu estava orando por você, eu estava orando pela sua mensagem, eu estava orando pelo culto. E eu disse, nossa, irmã, como foi importante a sua oração naquele culto. Como foi importante. A sua oração fez uma grande diferença naquele culto. Então, irmãos, o que eu estou dizendo com isso é que essa junção, a obra missionária, é uma junção. É um dependendo do outro. Um ajudando o outro. Então, que nós estejamos dispostos a servir o Senhor, aonde o Senhor nos colocar.
Às vezes a gente não entende muito certas situações. E quando eu estava planejando essa pregação, eu me lembrei também de um momento em relação à questão do trabalho. Eu sempre, quando eu me converti, eu via o trabalho ou uma faculdade que eu fosse fazer, qualquer coisa, como uma oportunidade também de se levar ao Senhor. E, num momento, eu estava trabalhando à noite, eu estava fazendo faculdade, nesse período, eu estava trabalhando com jovens aqui na igreja, então estava muito corrido. E surgiu uma oportunidade para que eu fosse trabalhar durante o dia em uma loja. E, para poder ajudar aquela pessoa, eu vou ficar esse mês até você arrumar uma pessoa, e a gente só vai ficar esse mês. Os meus planos eram ficar só aquele mês. Só que os planos do Senhor eram diferentes. Então, eu fiquei, acho que praticamente quase um ano naquela loja. E, por mais que eu tentava sair, o Senhor não deixava eu sair. E eu não entendia por que Deus não deixava eu sair daquele local. E lá tinha um senhor que ele era muito amigo da minha tia, e ele sempre aparecia por lá. E eu tive várias oportunidades de falar do amor de Deus para aquele homem. Eu tive várias oportunidades para dizer para aquele homem que ele precisava perdoar. E, infelizmente, nesse período, aquele homem ele veio a falecer. E, quando aquele homem faleceu, o Senhor começou a dizer para mim, olha, o tempo acabou. Só aí eu vim entender o propósito de Deus naquele trabalho. E praticamente com poucos dias que Deus tinha me dito que o tempo tinha acabado ali, eu não lembro exatamente a quantidade de dias, mas foram bem poucos. A dona daquela loja chegou para mim e disse, olha, André, a gente não dá para continuar porque o comércio está fraco e tal, e tal, e tal. E eu vim entender o propósito de Deus naquele trabalho. Então, meus irmãos, olhem para o trabalho de vocês como uma oportunidade de se levar o nome do Senhor conhecido. Olhe a oportunidade que vocês estão tendo de fazer uma faculdade, um curso, também como uma oportunidade de se levar o nome do Senhor. Aonde vocês estejam inseridos, as portas que Deus abrir para vocês, olhem como uma oportunidade de Deus para vocês serem um agente de Deus. Peça ao Senhor para te mostrar o que é que você precisa fazer, as pessoas que você precisa abençoar, que Ele vai começar a fazer, para que o nome dele seja engrandecido, para que o nome dele seja proclamado e seja conhecido entre as outras pessoas. E que o nome do Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê força. E eu olhando para aquele texto, aquela lista de coisas que Paulo passou, e eu me senti envergonhada diante de algumas situações que eu questionei ao Senhor. Então, que nós sejamos firmes e fortes naquilo a qual Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer. E que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Senhor, obrigado por tudo que foi feito aqui, Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Te louvamos por tudo, pela tua bondade, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque cada palavra aqui, eu sei, Senhor, que tocou no coração de muitas pessoas, Senhor, e que elas possam fazer morada, Senhor Deus, nesses corações. Nós te louvamos por tudo, obrigado pela vida dos visitantes também que se fizeram aqui presente. Dá a oportunidade, ó Deus, de se converterem, de te aceitarem como Senhor e Salvador da tua vida. Abençoa também essas ofertas que serão depositadas, ó Pai, que seja de um bom uso para a tua obra. Abençoa cada pessoa aqui presente, leva-nos em paz aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Traga suas ofertas enquanto nós cantamos ao Senhor.
Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. A gente pode confiar em Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar em Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. A gente pode confiar em Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar em Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. A gente pode Você só pode. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz e tendo Jesus no coração. Quero ouvir essa igreja cantando. E Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. E ele é meu melhor amigo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. A nossa missão é viver, pregar e ensinar o Evangelho na dimensão do amor e na comunhão de Jesus Cristo, começando por nossa vizinhança até os confins da terra. A paz do Senhor para todos e que Deus conduza todos em paz para casa.